Eu tenho uma porção da palavra de Deus para o seu coração aqui essa noite. Livro de Mateus, Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo de número 21, versículo de número 22. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo de número 21, versículo de número 22, por gentileza. É o texto que vocês escolheram. E os que foram encontrando, por gentileza, se coloquem de pé. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus. O capítulo é o de número 21. O versículo é o de número 22, por gentileza. Os que encontraram, digam amém. Amém. Diz-nos assim: e todas as coisas, tudo o que pedirdes em oração, crendo, e você diz amém. Podemos assentar, por favor. Obrigado por estar sobre os seus pés. Meus amados e queridos irmãos, falar de oração é angariar alguns pontos muito importantes acerca da oração. Nas batalhas da vida, nas guerras da vida, nas aflições da vida, nós aprendemos que a maior arma que o crente tem nas mãos é a oração. Eu posso até orar sem pregar, mas eu não posso pregar sem orar. Eu entendo que a oração, ela é um ato comunicatório. Quem ora fala com Deus. Quem ora conversa com Deus. Eu aprendi que uma igreja de joelho, ela é mais poderosa do que 1000 demônios de pé. E que nenhuma força do mal, e que nenhum demônio resiste a um crente que é de oração. E detalhe, quem é de oração, quem tem o Espírito Santo de Deus na vida, você conhece na cara. Alguém que é de oração, alguém que vive uma vida constante de oração, vive uma vida cheia da presença do Espírito de Deus. Quem ora não tem tempo para falar mal do irmão. Quem ora não tem tempo para falar mal de igreja. Quem ora não tem tempo para perseguir irmão. Quem ora está em conexão com Deus. E eu aprendo que a oração, ela é a maior arma que o crente tem nas suas mãos. O ano está se finalizando e eu entendo que muitos dos irmãos que estão aqui e continuam de pé, permaneceram de pé por suas vidas constantes na oração. A oração nos mantém de pé. A oração é o combustível do crente. A oração é o alimento diário. A oração é a proteção. A oração é o livramento. A oração é a maior conexão que o crente tem com Deus, da terra para o céu e do céu para com a terra. Nós viemos aqui essa noite reverberar esse texto do Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo de número 21, versículo de número 22, onde Jesus está dizendo que tudo que nós pedimos na oração, crendo, nós receberemos. A igreja que está de joelhos no chão, ela vence a tentação. A igreja que está de joelhos no chão, ela vence os obstáculos dessa vida. A igreja que está de joelhos no chão, ela vence as aflições desse presente século. A igreja que ora, ela vence os demônios. A igreja que ora, ela vence as barreiras. A igreja
igreja que ora, ela destrava toda a guerra no mundo espiritual. A igreja que ora, ela vive avivamento. A igreja que ora, ela vive poder de Deus. Quem é de oração tem autoridade. Quem é de oração tem unção. Quem é de oração anda na direção do Espírito Santo. Quem é de oração não anda só. Quem é de oração não anda confundido e nem envergonhado. O diabo pode até armar algo contra quem é de oração, mas logo o Espírito Santo revela. Eis que não fica nada em oculto, eis que não fica nada escondido para aquele que vive uma vida de oração. Porque enquanto oramos, o Senhor cuida. Enquanto oramos, o Senhor dá livramento. Enquanto oramos, o Senhor está enxergando todas as coisas e vai ser perceptíveis aos nossos olhos aquilo que Deus tem para nós. Logo, meus amados e queridos irmãos, a Bíblia diz que todos aqueles que oram, eles que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantam contra nós, tornar-se-ão em nada, reduzir-se-ão ao pó. E falar de oração é falar de algo muito importante. Nós muitas vezes estamos perdendo o tempo da comunhão, nós estamos perdendo o tempo de oração. A igreja brasileira está agora tirando mais o tempo que é da oração para outras coisas. Antigamente se falava que vigília, nós vínhamos para o culto, e as vigílias de antigamente não são as vigílias da atualidade. As vigílias de antigamente, os irmãos chegavam na igreja a partir da meia-noite, e os relatos contados era que eles viravam toda a noite inteira de joelhos no chão, orando ao Senhor nosso Deus. E quando dava 5 horas da manhã, ainda os irmãos estavam orando, estavam chorando, estavam gemendo perante a face do nosso Deus. Antigamente as vigílias eram de oração. Hoje as pessoas estão trocando avivamento com movimento. Movimento é uma coisa, avivamento é outra coisa. Avivamento, meus irmãos, é quando nós oramos e sentimos o gozo do Espírito Santo em nossa alma. Avivamento é quando oramos e sentimos a presença do Espírito Santo. Avivamento é quando a igreja está adorando e logo o Espírito Santo desce na casa. Avivamento é quando os irmãos estão adorando e os céus são descortinados e a glória de Deus desce na casa. Isso é avivamento. Alguém que está fraco é fortalecido, alguém que está caído é colocado de pé. Isso é avivamento. Avivamento é mudança de vida, avivamento é mudança de quadro, avivamento é mudança de estado. Avivamento é totalmente diferente de movimento. As pessoas querem ir pelo som do pandeiro, pelo som da bateria, pelo som da guitarra. E os corinhos de hoje diz que é corinhos pentecostais, mas não chegam perto dos corinhos da harpa cristã. Quando os irmãos começavam a cantar os hinos da harpa cristã, logo as lágrimas vinham nos olhos, vinha o gozo do Espírito Santo. Os irmãos começavam a chorar. Eu estou falando de uma época que os irmãos vinham para a igreja e eles traziam lenços sobre as mãos. O que é isso, pregador? O lenço representava que no culto tinha lágrimas, no culto tinha quebrantamento. Enquanto eu estava adorando, os irmãos estavam chorando, tinha conexão com Deus. Hoje muita gente vem para o culto e ele está preocupado com a cor do terno do irmão, ela está preocupada com a cor da saia da irmã, não se preocupa mais em chegar no culto e dobrar os joelhos para orar. As pessoas estão dispersas, as pessoas não ligam mais para o que é conexão espiritual. Antigamente se trazia um lenço, enquanto o pregador pregava, os irmãos choravam e choravam, porque o Espírito Santo estava falando na casa. Existia quebrantamento, mas Deus me trouxe aqui com uma finalidade.
enquanto eu meditava no texto, ele disse: fala para o meu povo que essa noite eu decidi abrir os céus, eu decidi descer na casa. O profeta disse ao meu lado: Moisés, pelos olhos da fé, eu estou vendo fumaça subindo na nave da igreja. Eu disse: isso é forte, porque há uma unção de Deus palhada sobre esse ambiente, há uma graça de Deus que está muito propícia no templo. A glória de Deus está bem baixinho aqui, e só vai receber renovo, só vai receber poder, só vai receber graça, só vai receber autoridade quem está ligado, quem está adorando, quem está glorificando. Pregador, mas se eu der glória do lado do meu irmão, o meu irmão pode se escandalizar. Problema é dele. Você veio para casa para adorar, você veio para casa para sentir a presença, você veio para casa para sentir Deus falando, para sentir o poder do Espírito Santo. Então não se intimida se alguém não gostar. Abre a tua boca de crente, levanta a mão para cima e libera a melhor glória que você poderá. Você não é proibido adorar, você não é proibido exaltar, você não é proibido glorificar o nome do Senhor. Essa casa é casa de oração, essa casa é a casa de Deus. O homem não limita o poder do Espírito Santo, porque aqui quem faz não é o pregador, aqui quem faz não é aqueles que louvaram, quem faz aqui é o Espírito Santo. Quer que eu provo? Já Jeová vai tomar alguns irmãos aqui com o poder do Espírito Santo, e ficará perceptível para você entender que quando Deus quer fazer algo, Ele faz. Ele não depende do curso da terra para operar, Deus não depende da opinião do homem da terra para trabalhar. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Quando Deus quer fazer, Ele opera. Quando Deus quer fazer, Ele opera. Quando Deus quer fazer, Ele age. Ele abre porta onde não tem parente. Ele faz porque Ele é Deus. Ele faz porque Ele é Deus. Oração nos faz estar mais íntimos de Deus. Oração nos faz estar mais perto de Deus. Quanto mais eu oro, mais perto de Deus eu fico. Você já encostou perto de alguém que vive uma vida de oração? Ele só fala da Bíblia, ele só fala do céu, ele só fala de Deus. Ele não tem tempo para fofocar, ele não tem tempo para falar da vida alheia. Quem é de oração vive uma vida espiritual ativa. Quem é de oração, ele não precisa muita coisa. Quando os demônios olham para alguém que é de oração, e detalhe, demônio não respeita a carteirinha, demônio não respeita paletó bonito, demônio não respeita a voz bonita, demônio respeita a crente que é de oração, que coloca a cara no pó. Eu vim pregar para crente que é de oração. Cadê você que é de oração? Cadê você que é de oração? Eu quero conhecer só aqueles que é de oração. Você vai reagir com glória agora. Só aqueles que é de oração vai estender a mão para adorar, porque o diabo sabe quem é de oração e quem não é. Mas se você é de oração, reage aí, crente, porque aqueles que é de oração vai receber combustível para continuar orando. Você disse: Deus, quanto mais eu oro, as coisas estão piorando. Deus está dizendo na minha boca: continua orando, minha serva, continua orando, meu filho, porque a oração feita pelo justo, ela pode muito em seus efeitos. E assim diz o Senhor: já já eu estou liberando resposta do céu para essa igreja. Já já eu estou liberando resposta do céu para crente que é de madrugada, para crente que é de oração. Cadê você? Oração. Nós não vamos vencer as guerras sem orar. Nós não vamos vencer o inferno sem orar. A melhor arma que o crente tem nas mãos é a oração. A nossa luta não é contra sangue nem carne, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas, contra as hostes espirituais da maldade. Você precisa orar.
precisa ter uma vida ativa em oração. É impossível você dizer que tem orações curtas e respostas rápidas. Quem é de oração tem intimidade com Deus. Quem é de oração não precisa muita coisa. Quando entra no quarto, coloca o joelho no chão, papai olha lá de cima e fala: o meu servo se dobrou de joelho agora, e agora eu vou se levantar por ele. Agora eu vou se levantar por ela. Sabe por que o diabo não destruiu a sua casa? Sabe por que o diabo não destruiu os seus filhos? Sabe por que o diabo não destruiu o seu casamento? É porque você vive uma vida de oração. É porque você vive com a cara no pó. É porque você ora. A oração está blindando o teu casamento. A oração está blindando o teu ministério. A oração está blindando os teus bens. A oração está blindando a tua família. Você não pode parar de orar. Você não pode desistir da oração. Essa palavra é uma palavra de ânimo. É uma palavra, uma injeção de ânimo para a tua alma. Vai para a oração, meu filho. Falou mal de você, vai para a oração. Criticou você, vai para a oração. Perseguiu você, vai para a oração. O crente não precisa se justificar. É Deus quem diz quem Ele é. Você precisa orar. Eu estou sobre essa autoridade para pregar e dizer para você que se você viver uma vida constante em oração, o cenário vai mudar, a situação vai mudar. Deus está intervindo em situação de crentes aqui essa noite. Papai disse para mim: Moisés, olha para a nave da igreja. E quando eu olhei, ele disse para mim: está vendo essa carta? Desceu no meio da igreja uma carta. E ele disse para mim: as cartas subiram, mas eu estou mandando agora resposta de oração. Pega. Resposta de oração. Pega. Resposta de oração. Pega. Eu não sei quanto tempo você tem orado. Eu não sei quanto tempo você tem clamado. Mas papai mandou te dizer: não pare de orar, porque a tua oração tem chegado até o trono de Deus. Parece que o céu está de bronze. Parece que quanto mais eu oro, as coisas pioram, pregador. Parece que quanto mais eu oro, as coisas não melhoram. Parece que Deus não ouve a minha oração. É mentira de Satanás. O crente quando chora, o crente quando ora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. Já ouviu falar? Alguém que é de oração ficar sem resposta? Você está na casa do teu pai e ele está falando contigo essa noite. A tua oração foi ouvida. A tua oração subiu como um perfume suave às minhas narinas. E eu estou mandando resposta para você. Quem é de oração está entendendo o mistério. Alguém pensou em parar aqui essa noite. Alguém pensou em desistir. Alguém falou: está difícil demais, está duro demais a caminhada. E quando você está pensando em parar, quando você está pensando em desistir, papai me trouxe de trancoso para dizer para ti: não pare de orar. Não pare de orar. Não pare de orar. Não pare de orar. Por quê, pregador? Porque essa noite papai está dando autoridade. Papai está dando poder. Papai está dando graça. Só crente que recebe vai levantar a mão para receber. Papai está dando autoridade. Papai está dando poder. Papai está dando graça. Eu vim pregar para crente pentecostal. Lá no mundo era funk, era pagode, era axé. Você dançava até na ponta do pé. Agora você está na casa do teu pai. E na casa do teu pai você tem liberdade para pular, para cantar, para saltar. Recebe o poder do Espírito Santo agora. Recebe o poder do Espírito Santo agora. Recebe a graça que está descendo sobre essa casa. A nuvem de Deus está se aproximando. Enquanto a igreja está adorando, a nuvem está se aproximando. E papai disse para mim: eu te renovo na casa. Eu
Maia. Oi, canta na Maia. Enquanto você adora, o laço está sendo quebrado agora. Enquanto você está adorando, a cova está sendo fechada agora. Oi, canta na Maia. Eu estou sentindo Deus aqui. A mansão sobrenatural do poder do Espírito Santo aqui. E só os pentecostais, só os vasos da marcha vai vir comigo no glória, vai reagir com uma aleluia, porque o diabo falou assim: eu vou parar ela, eu vou parar ele, mas para vergonha do diabo, libera esse glória. Solta a rajada de língua que o doutor não entende, que o delegado não entende, que o juiz não entende. Fala a língua do anjo, fala a língua do arcanjo. Recebe poder e autoridade, recebe poder e autoridade, recebe poder e autoridade, recebe poder e autoridade agora. Mas você não vai sair daqui vazio. Deus disse para mim: você vai sair daqui cheio. Ainda antes que esse ano termina, você vai transportar do azeite. O que vocês recebem aqui é para passar a virada, é para passar o Natal cheio do azeite, cheio da presença. Eu vim na direção do Espírito Santo para profetizar. Hoje nessa casa está sendo liberado o renovo. Renovo, renovo, renovo. Quem vai receber? Olha aí, já começou. Já começou. Oi, canta, Lamaia, chore, canta. Ele disse para mim: meu servo, eu estou espalhando as minhas brasas sobre o altar. E há poucos segundos que aqui me resta. Agora, eu vou contar até 3 e alguém vai receber renovo agora. É 1, é 2, é 3. Recebe poder, meu filho. Recebe poder, minha filha. Recebe renovo, minha serva. Seja cheio do Espírito Santo agora. Seja cheio da graça agora. Seja batizado com o Espírito Santo agora. Recebe variedade de línguas estranhas agora. Está no lugar profeta. Está no lugar profetizar. Esse é o ano da renovação. Esse é o dia da transformação. O Espírito Santo está descendo com renovo. Renovo, renovo, renovo. Olha, alamate, Pai. Eu vou tomar os meus vasos aqui. Eu vou tomar os meus profetas aqui. Pega, 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 pega. Poder, 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 poder. E recebereis a virtude do Espírito Santo. Já tem profetisa se levantando. Já tem profeta. Pega Jesus. Pega ela, Jesus. Ela disse que estava fraca. Você vai sentir agora o calor do Espírito Santo queimando o teu corpo. Tem poder de Deus nessa casa para encher vaso vazio. Tem azeite de Deus nessa casa para transbordar. Pega, pega. Poder e autoridade. 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 O inferno está perdendo mais uma vez, porque está descendo sobre nós poder e autoridade. Poder e autoridade. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Pega ele, Jesus. Pega ela, Jesus. Olha, cabra, canto, queimar. Tipo, canto, queimar, rebacanto, queimar.